Nesta tarde de estudo, o capítulo 10, bem-aventurados os misericordiosos. Não julgueis para não ser julgado. Aquele que estiver sem pecado, que atire a primeira pedra. Os itens de 11 a 13. Este título, como todo Evangelho segundo o Espiritismo, é um manual de regra, de conduta, de vida. Se a gente soubesse tirar proveito das lições do Evangelho, se a gente pudesse já ter a capacidade de vivenciar o que prega o Evangelho de Jesus, a sua boa nova, eu penso que a nossa vida de repente teria um fluido diferente, né? Aquele que estiver sem pecado, que atire a primeira pedra. Eu acho assim, esse tópico, esse item tão interessante e tão importante nas nossas vidas. Eu vou começar com essa pergunta para nós mesmos. Será que somos capazes de identificar as várias pedras que nós já lançamos no nosso próximo? Nós sabemos que nós estamos aqui nessa primeira nossa vinda com o corpo de carne. Nós já estamos, digamos assim, bem antiguinhos em reencarnações. Hoje, possa ser que a gente já esteja num patamar diferente, já esteja com algumas mudanças, mas com certeza, ao tempo que Jesus, apesar da fala de Jesus ser atemporal, é uma fala que no nosso linguajar não sai de moda, que está sempre presente, que está sempre servindo, né, para as lições da nossa vida. Com certeza, a época que Jesus falou sobre essa passagem, nós ainda não estávamos no estágio que já estamos hoje. Tenho certeza que nós estávamos um pouco mais atrasados e que a gente condenava com muito mais veemência e que a gente sim contribuiu de alguma forma para o sofrimento de vários dos nossos irmãos. Quais serão as pedras que nós já lançamos, né? Além das pedras físicas, as pedras morais, né? As pedras envenenadas por nossas palavras. Não julgueis para não ser julgados. Atire a primeira pedra quem estiver sem pecado. Quem de nós hoje é que eu particularmente não trabalho muito com a ideia de pecado. Eu penso que a gente comete algumas faltas, algumas falhas, né? Que a igreja no passado permitia e que até hoje isso é pecado, isso não é pecado. São falhas que a gente comete e que depois a gente vai responder mais adiante. Aí diz o item 11: não julgueis de não serem julgados, porquanto sereis julgados conforme houver de julgar os outros. Empregar-se-á convosco a mesma medida de que tenhais servido para consulta. Que texto maravilhoso. Já imaginou se as outras pessoas forem entregar com a gente ou fazer com a gente tudo aquilo, a forma como a gente faz, como a gente retribui? Quais serão os nossos ganhos, as nossas perdas, né? De que forma nós estamos servindo o nosso próximo? De que forma nós estamos medindo a atitude dos nossos próximos, dos nossos semelhantes ou do nosso próximo? Vem aqui o item 12. Então, os escribas e fariseus lhe trouxeram uma mulher que fora surpreendida em adultério e, pondo lá de pé no meio do povo, disseram a Jesus: Mestre, esta mulher acaba de ser surpreendida em adultério. Ora, Moisés, pela lei, ordena que se lapidem as adúlteras. Qual sobre isso a tua opinião? Diziam isso para o tentarem e terem do que o acusar. Jesus, porém, abaixando-se, entrou a escrever na terra com o dedo. Como continuassem a interrogá-lo, ele se levantou e disse: aquele dentre vós que estiver sem pecado, atire a primeira pedra. Em seguida, abaixando-se de novo, continuou a escrever no chão. Perdi aqui a leitura. Quanto aos que interrogavam, esses, ouvindo-o falar daquele modo, se retiraram, um após outro, afastando-se primeiro os velhos. Ficou, pois, Jesus a sós com uma mulher colocada no meio da praça. Então, levantando-se, perguntou-lhe Jesus: mulher, onde estão os que te acusaram?
ele te condenou? Ela respondeu: não, Senhor. Disse-lhe Jesus: também eu não te condenarei. Vai-te e de futuro não tornes a pecar. Essa passagem é João. João foi o único evangelista que se reportou a essa passagem da mulher adúltera. Por aqueles tempos, Jesus já estava em Jerusalém, né? Ele costumava fazer as orações, as suas reflexões no Monte das Oliveiras. E também já se aproximava aos tempos do seu corpo de carne final por a terra, né? Neste órgão, ele estava passando por tantas provações, por isso que os escribas e os fariseus o estavam tentando, e mais uma vez eles estavam usando desse artifício, porque acharam ali a mulher adulta e se aproveitaram para testar Jesus mais uma vez. Dependendo do que Jesus respondesse, eles já iriam certamente levá-lo preso, ou até, quem sabe, eles mesmos começar a apedrejá-lo, né? Então, como Jesus estava nesse monte, pela madrugada ele desceu e foi até o templo. No pátio do templo, ele se reuniu, porque tinha uma multidão, era época de festa, de comemorações, já tinha muita gente por ali. Quando eles chegaram com a mulher e apresentaram a Jesus, com o objetivo único, exclusivamente, de provar Jesus, de testar, né, a Jesus, então a gente pode observar o seguinte: eu vejo ali que teve algumas lições, né? Uma das lições que a gente pode tirar primeiro é por que todos saíram? Qual o contexto que envolveu naquele momento que todos foram saindo e primeiro os mais idosos, os mais sábios, os mais intelectuais, os doutores da lei, estes foram abaixando a pedra, jogando a pedra e se retirando. Porque essa fase foi assim no profundo da consciência deles. Aquele dentre vós que não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Se a gente for considerar o pecado segundo Jesus falou, quem de nós não tem? Quem de nós não tem falhas? Será que nós, se estivéssemos lá, de repente onde a gente estava, ou algum parente nosso, não estaria nessa condição moral imperfeita? No contexto de hoje, quem de nós tem a capacidade para julgar alguém, para condenar alguém? Qual é o nosso adiantamento moral? Da mesma forma que eles também não tinham. Então, se eles não tinham autoridade moral, não apedrejaram. Agora, se Jesus de repente manda apedrejar, eles poderiam ir contra Jesus. Jesus também diz: não apedreja, eles também poderiam ir contra Jesus, porque o objetivo era pegá-lo, né? O objetivo sempre foi, os fariseus, os escribas, eram a condenação final de Jesus. Quando fizeram que no tempo certo, no tempo determinado por Deus, as coisas aconteceram. E Jesus também, com esse exemplo, ele nos convida a uma reflexão moral, a um exame de consciência. Quando a gente vê alguma coisa, uma crítica a alguém, a gente faz uma fofoquinha, faz uma fofoquinha inocente, mas não é inocente. Nada que seja para prejudicar o outro, qualquer fala não é inocente. Quase sempre a gente está ali com o objetivo de comentar, de fomentar intriga, às vezes mesmo que sem perceber. Eu fico às vezes me imaginando, acho que a gente já melhorou um pouquinho enquanto ser humano. Algumas coisas a gente já consegue às vezes controlar, algumas coisas a gente já consegue guardar para si, a gente já tem um pouquinho mais de cuidado, mas eu sei que no passado a gente não teve. Quando Jesus disse: eu também não te condeno, que Jesus passou com essa mensagem, que nem ele, que era o eleito de Deus, o seu filho unigênito, estava capacitado, não se sentia no direito de condenar um filho de Deus. Também Jesus não condenou, porque ali nessa mensagem ele passou que nós só temos um juiz, que é o Criador, que no tempo certo, mesmo esse juiz, ele não vai nos condenar severamente.
nos dar a força, a coragem, o amparo, não vai nos deixar desanimar na nossa jornada até que a gente chegue à perfeição. Quando a gente vê Jesus e a mulher, todos saíram, ficou ali, Jesus, foram saindo devagarzinho, caladinhos, né? Sem fazer barulho. Quando Jesus se deparou somente a mulher, o que a gente vê ali? Qual o simbolismo que eu vejo ali? O mestre e a aluna. Jesus é o nosso mestre. A mulher ali representava a classe de estudante, a classe que nós somos, que seremos por um bom tempo. Nosso mestre Jesus. Nós somos alunos, nós estamos encarnados e reencarnaremos neste ou em outros lugares, mas na condição de aluno. Por quê? Porque nós estamos aprendendo, porque nós estamos evoluindo. E hoje, a gente ainda, quando fala em atirar pedra, a gente sabe que nesse nosso mundo ainda existe, né, algumas tribos, né, de pessoas humanas, algumas castas religiosas que ainda são bastante severos, né, no castigo. A gente vê até hoje, a gente lê, a gente vê nos noticiários. Se for se aprofundar, a gente sabe que ainda tem leis muito severas, leis que ainda judiam, né, leis que ainda são mais ou menos olho por olho, dente por dente. Vá e não peques mais. Quando Jesus disse para a mulher, vá e não peques mais, em momento algum, Jesus foi por em frente com o ato da mulher. Não. Ele não a condenou para si, não a condenou, não verbalizou. Mas o que ele disse a ela? Ele passou uma lição. A partir de hoje, mude a tua conduta. Não peques mais, não erres mais. Isso se aplica a nós. Quando a gente comete alguma falta com alguém, quando a gente comete algum erro, só é válido, eu penso que só é um aprendizado quando a gente consegue tirar dali uma lição. Eu fui por aqui e bati meu dedão nessa pedra. Na próxima vez eu vou prestar atenção, não vou bater o meu dedão naquela pedra. Então, eu preciso dali tirar um aprendizado. Então o sofrimento ele é necessário. O sofrimento pelo qual a mulher passou a época foi necessário. Essa lição ela está atualizada até hoje. Não peques mais, não erres mais. Errou, muda a tua direção de pensamento, muda o teu fazer, o teu caminhar. E o adulto? Quando a gente vê essa situação da mulher ali, no meio do pátio, né, do templo, sendo acusada por tantos, né, as vias de ter a sua vida ceifada pelas pedras. E o adulto? Onde estava ele? A gente sabe que por aquela época, aos tempos de Moisés, quem encarnou como mulher teve uma vida mais difícil do que a nossa. As privações eram maiores, a liberdade era nenhuma. Você era uma serva do seu marido, da família do seu marido, enquanto não casada, da família do seu pai e da sua mãe. As mulheres eram extremamente limitadas, né, sem direitos, só com deveres e muitas obrigações. E a gente sabe que nós ainda temos irmãs encarnadas hoje que ainda vivem nessa condição de servidão com muito pouco direito, né? Muito ainda vigiadas, muito ainda castigadas. Se a infeliz for encontrada em pleno delito, onde se recolher o adulto, que não foi trazido a julgamento pelo cuidado popular? Seria a mulher a única responsável? No caso ali do adultério entre homem e mulher, será que seria apenas ela a errada? Não, para ela adulterar, ela precisou de um companheiro, ela precisou de alguém. Mas para as leis da época, esse alguém não foi apresentado, porque ele era homem, que tinha direitos diferentes das mulheres. E a mulher ela veio também ali como um exemplo para nós mulheres de conduta de vida, de nos valorizarmos, de saber aonde a gente vai colocar os nossos pensamentos, né? De saber
analisar futuramente com quem nós vamos nos relacionar, qual o nosso círculo de amizade, o que nos convém. A gente precisa de ter esses critérios. A gente precisa de aprender a lutar por uma relação familiar e conjugal serena, tranquila, com mais liberdade de expressão, pelo menos, com direito de voz. Se existia uma chaga no organismo popular coletivo precisando de intervenção a fim de ser extirpada, em que forma se ocupava aquele que ajudava a fazê-la? De certa forma, ele foi protegido. E também o objetivo dos fariseus à época, era justamente pegar a mulher, essa figura frágil, feminina, que devia muita obediência. Pedro diz, eles têm olhos cheios de adultério. A gente fala dos olhos, os nossos olhos são a janela da alma. Às vezes a gente adultera com os nossos olhos. Às vezes eu olho, com o meu pensamento eu penso, mas eu não verbalizo. Mas estou eu ali cometendo alguma coisa, algum pensamento que não é bom, pensando em alguma coisa que não me diz respeito, que eu não deveria estar cultivando esse tipo de pensamento. Não estou aqui falando dos olhos de adultério, de quem olha para o marido da outra, nossa, como fulano é bonito, ou para o esposo, para a mulher, nossa, como fulano é bonita. Às vezes a gente vê a beleza, e Deus não deixou a beleza para ser admirada, mas a gente não pode fazer disso um motivo de infelicidade para outras pessoas, nem para nós mesmos. Esses olhos que a gente, como diz Pedro, os olhos do pessoal eram cheios de adultério. Será que os nossos olhos hoje não são condenatórios ainda? A gente olha o olhar de estudo. Eu mesmo tenho uma expressão, às vezes eu olho para alguma coisa que eu não concordo, quando eu penso que estou franzindo a testa. De verdade, eu faço isso. Essa leitura da gente, eu acho que a maioria de nós tem essa capacidade ainda, né? Não posso verbalizar, mas aqui, ó, eu estou enrugando a testinha de condenação, os olhos estão ali, né? E a gente devia aproveitar esses olhos, apreciar o dela nós temos. Quantas pessoas gostariam de poder olhar alguma coisa, já não tem mais esse poder, já não tem mais esse privilégio da visão. E a língua também é um fogo, diz Tiago. A língua detém a certeza divina do verbo, mas o homem, de modo geral, costuma desviar de sua função edificante, situando-a no pântano de cogitações subalternas. Por isso mesmo, vemos lá à frente de quase todos os desvarios da humanidade sofredora. Uma colocação de Emmanuel. Emmanuel faz essa análise desse textinho de Tiago. A língua também é um fogo. Nossa, como ela é. A gente pode, com as nossas palavras, deixar alguém muito feliz. Então a gente pode também deixar alguém muito triste. A gente pode fazer as pessoas chorarem. A gente consegue verbalizar aquilo que não é bom. A gente consegue ver apenas o que não é tão bom no nosso semelhante. E a gente deveria usar o dom da palavra, por meio desse órgãozinho nosso, que é a língua, para fazer alguém ter uma qualidade de vida um pouco melhor. Mas então, não se pode criticar o que está errado? Será que a gente não pode criticar, a gente não pode falar? Eu penso que a gente precisa ter muito cuidado com as nossas análises, quando a gente vai verbalizar, quando a gente vai aconselhar uma pessoa. Porque quase sempre, quando a gente vai fazer isso, a gente, sem perceber, se coloca na condição de alguém que pode fazer melhor ou que está numa situação melhor. E se eu posso fazer melhor, ou se eu estou numa situação melhor do que o meu semelhante, se eu vou ajudá-lo, eu tenho que ter esse cuidado de não deixar transparecer
essa situação, porque aos olhos de Deus nós somos iguais. Todos nós temos olhos para ajudar, ouvidos para ouvir, para condenar e pensamentos para serem emitidos. Então nós não somos diferentes. Então a gente até pode, num momento que a gente vê uma situação complicada, se nos for permitido, se nós tivermos a liberdade, né, de fazer alguma interferência, que a gente o faça com cuidado, com delicadeza, que a gente consiga se colocar no lugar do nosso próximo. Será que não era uma de nós, a mulher adulta, naquele tempo? Ou será que nós já não fomos a mulher adulta no passado? Em outras situações? Ainda não sabemos. Quem sabe mais adiante a gente vai ter permissão para saber se nós somos, o que nós fizemos, o que nós sentimos. Será que, né, nessa situação nós não somos também aquele que condena, aquele que apedrejou alguém até a morte? Por conta do nosso próprio achar correto, da nossa própria visão. A censura de conduta alheia, ela pode ter dois motivos. Não posso condenar. Correto não. Seria não, né? Posso orientar, eu posso auxiliar. Normalmente, quando a gente pensa que está fazendo essa interferência, a gente está tentando repelir um mal maior. Ou em algumas vezes a gente está desacreditando a pessoa com aquele intuito, né, de rebaixar, de diminuir, de denegrir a imagem da pessoa. Então a gente tem que ter muito cuidado com a censura que a gente faz. Todos nós temos mal pendores a vencer, nós temos defeitos a corrigir, nós temos muitos hábitos a modificar. Todos nós, cada um de nós tem um fardo mais ou menos pesado para alijar, né? Para carregar, para esvaziar o fardo das maldades, para podermos galgar o cume, né, da montanha do progresso, que é uma montanha, um amontoado de coisas boas e boas ações que a gente tem que acumular para um dia poder se libertar desse sentimento que acusa, que critica, que condena, que não perdoa. E tornando-se a inclinar, né, quando Jesus lá deixando a mulher, eu tenho que dizer aquela frase, quando ele tornou-se a inclinar, Jesus ele tinha muita confiança, né? Estavam todos ali, ele falou: quem não tem pecado que atire a primeira pedra, abaixou-se e voltou a escrever na terra. Será que se fôssemos nós teríamos coragem, em meio a uma multidão, com pedra na mão, de virar as costas e abaixar? Não sei, eu penso que não. Mas Jesus é soberano, era e é soberano, né? Quanta gente não abusará dos recursos da escrita por veiculares imposições de difundir enganos na terra? Então, às vezes, a gente vê as condenações, vê as críticas. Às vezes, escrita, hoje a gente está nesse mundo de mídia, é tão fácil você condenar, é tão fácil você julgar, é tão fácil muitas pessoas levarem outras a cometerem atos terríveis contra a própria vida por meio da escrita. E Jesus não deixou nada escrito além do que ele escrevia na terra, né? Ele deixou falas, e falas têm poder, falas boas, falas ruins, né, na nossa vida. Importa considerar, no entanto, que o Mestre Jesus escreveu na terra. Nunca encontraste o simbolismo profundo desse gesto de Cristo. Nós ainda não temos condições de entender esse, eu pelo menos não tenho, de entender esse gesto que o Cristo foi escrever na terra. Quem poderá passar no planeta sem grafar alguma ideia dos caminhos do mundo? Todos nós gravamos alguma coisa. Nem todo homem gravará páginas, mas todos escreverão na terra a história de sua passagem. No campo, né? Nas plantações, a gente vai modificar a paisagem, só que nós estamos modificando mais para o mal do que para o bem, né? A gente vai construir cidade, vai fazer roupas e outras coisas a mais que a gente já faz. A gente vai fazer graças ao entendimento, graças ao estudo, né? Graças à força de vontade de cada um de nós.
precisa aprender a conduzir os nossos passos na direção da luz. A luz é o amor, o perdão, é a fraternidade. A Terra é um grande livro que o Senhor nos deu ao serviço de formação espiritual. Ainda que não percebas, estás escrevendo diariamente. Se for a criatura de entendimento frágil, se ainda não tens o contato com os ensinamentos do Cristo, não te descuides da escrita diária. Vê o que gravas nas páginas da tua vida. Tuas mãos e atitudes gravam sempre, a todo minuto, a todo instante. Umas tintas luminosas ou sombrias do coração. A terra está registrando o que fazes. Não manches o livro que o Pai nos confiou. Esse pedacinho é do livro Emmanuel. O livro Nosso de Emmanuel e Chico Xavier. Eu achei interessante porque ele fala sobre a escrita da nossa vida, né? O que nós estamos escrevendo na página, né? Nas páginas da nossa vida, no nosso diário, né? Espiritual. Quantas condenações nós já conseguimos apagar, que nós já fizemos ao longo da nossa existência, né? Quantas quebradas de alguma outra forma, na janela do vizinho, no telhado do vizinho, no nosso irmão, na nossa irmã, a gente já não fez ao longo dessas encarnações. O que é que nós estamos fazendo nessa existência e anotando no nosso livrinho de superação? Porque viver é isso, é superar obstáculos, é deixar esse instinto condenatório aos poucos. Chegará o tempo em que todos nós alcançaremos a redenção, alcançaremos o verdadeiro entendimento, né? Essa passagem que Jesus nos ensina. Quem tiver pecado, que atire a primeira pedra. Eu penso que eu mesmo devo demorar algum tempo. E ainda, enquanto ser humano, para me libertar, porque por nossa condição de aprendizado, a gente fica irado muito rapidamente. Quando a gente vê, a gente já está bravo, já está condenando, já está falando, né? Vê alguma notícia, a gente já se interessa, já quer saber o que está acontecendo, né? Se é da vizinha, se é da amiga da vizinha. Essas coisas mundanas ainda nos interessam muito. Por isso que a gente ainda não consegue escrever aqui no nosso livro, assim como Jesus escrevia na terra, no livro da nossa existência, a gente ainda não consegue escrever somente as boas passagens, as boas coisas. E o mais importante no nosso caminhar é que nós estamos no treinamento, né? Da prática do amor, da compreensão, da fraternidade, da solidariedade, do perdão, da compaixão, da caridade, da fé, da renovação. Entendimento esse que os fariseus não tinham aquele tempo. Com certeza, muitos de nós poderíamos estar lá, né? E que a gente ainda não tinha essa visão do amor fraterno e verdadeiro, que a gente ainda viveu e foi necessário seguir, né, o que rezava a lei antiga, né, a lei de Moisés, era o que se tinha para viver no momento. E a gente viveu, e a gente superou, e ainda estamos superando. Né? Então, que a gente possa aprender cada dia mais a se desfazer das pedras do orgulho, da inveja, da maledicência, principalmente da maledicência, essa que sai pela língua borbulhando de alegria, né? Que a gente possa se desfazer dessas pedras, a gente para de condenar o pensamento, o olhar, e se colocar no lugar do nosso próximo, né? É o que nós tínhamos para hoje, já que assim seja.